força, porque nós estamos com algo bem avançado e nós ainda precisamos ministrar ceia para aqueles que não puderam vir ontem. Nós vamos orar a palavra e após a palavra então, nós estamos ministrando a ceia e após a ceia nós entraremos os dízimos. Amém? Eu quero convidar aqui o presbítero Irmão Franciel para estar fazendo a oração introdutória. Aleluia, glória a Deus. Senhor, irmãos. Amém. Oremos. Maravilhoso Sim, Deus, Pai. Pai. Salvador Jesus. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de estar aqui na Tua casa mais uma vez, com o principal intuito, Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar, de adorar o Teu nome, Senhor, de reconhecer, Senhor, que nós não somos nada sem Ti nada podemos fazer. Nesse momento, Deus, nós já louvamos o Teu nome, já adoramos o Teu nome através dos louvores, mas agora queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, o Teu servo, Pai, que estará transmitindo a Tua palavra. Deus, prepara os nossos corações, Pai, para recebermos, Senhor, a Tua palavra, para recebermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Deus, usa o Teu servo, Pai, como o Senhor comumente tem usado, Pai, para fazer o Teu querer, para fazer a Tua vontade nessa noite, Pai. Que nós não venhamos ouvir aquilo que nos agrade, Deus, mas que venhamos ouvir aquilo que é o Teu querer para nós, Pai. Que o Teu nome continue sendo glorificado. Usa o Teu servo em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria, eu vos saúdo pela bendita paz de Jesus. Amém. Por favor, tome o seu assento. Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Versículo de número 36. Quero louvar a Deus pela tão preciosa e amorosa oportunidade de estar nessa casa. Eu estive aqui a última vez, há mais de 20 anos atrás, tem bastante tempo. O Senhor nos deu a oportunidade de retornarmos aqui. Deus abençoe a vida do pastor Léo. Pastor Léo, primeiro velhinho que eu conheço, o nome Léo. Deus abençoe a vida do pastor. Meu amigo, nosso Humberto, que nos fez o convite para trazer, todos os obreiros, toda a igreja, recebam a saudação do Pai em nome de Jesus. Atos capítulo 9, verso de número 36, eu tenho 25 minutos, então quero ser bem breve, uma mensagem muito simples, rápida, objetiva, não vim falar de mim, de Calvino, vim falar que Jesus é bom. Atos 9, 36, se você achou o sinal dizendo amém. Amém. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, ficando ela enferma, veio a morrer. E tendo-a lavado, a levaram no quarto alto da casa. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as roupas que Dorcas fizera quando ainda estava com eles. Mas Pedro, fazendo sair a todas, colocou-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, enxergou a Pedro e voltou a andar. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos é do conhecimento, acredito eu, de todos nós, que é a
continuação daquilo que está inserido no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, eu creio também que todos sabem, foi uma espécie de assessor do ministério do apóstolo Paulo, servindo como seu braço direito, como seu fiel companheiro. E além de ser companheiro de Paulo, ele foi por profissão médico, por vocação um missionário, por chamada um evangelista e por habilidade um grande teólogo e um grande escritor. Atos dos Apóstolos, no meu ponto de vista, não era para levar este nome, pois pouco importa o que fizeram os apóstolos. Era para ser chamado Atos do Espírito Santo, pois do começo ao fim do livro você notoriamente vai ver o Espírito Santo fazendo, agindo, levantando, enchendo, capacitando. Então Atos era para ser chamado Atos do Espírito Santo. O interessante é que esse livro, Lucas, ele vai centralizá-lo em três importantes pilares, três importantes colunas. Atos vai centralizar a história, Lucas vai centralizar a história de Atos acerca da subida, descida e continuidade. Subida, descida e continuidade. O primeiro pilar deste livro fala da subida de Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, logo no capítulo 1, Lucas faz questão de dizer que Jesus subiu à glória. Jesus subiu aos céus. Foi assunto de novo na eternidade. E se Jesus subiu, três coisas acontecem. Primeiro, o trono voltou a estar ocupado. O trono não está mais vazio. Se Jesus subiu, a segunda coisa é revelada. É se ele está no trono, é sinal que ele voltou a estar no controle. Ele voltou a estar no domínio. E se isso aconteceu, a nossa vida não é mais como um caminhão sem freio descendo uma ladeira desgovernada. A nossa vida está no domínio de Deus, está no controle de Deus, está na direção de Deus. E se Jesus subiu, a terceira verdade se revela. É sinal que o caminho está aberto. O acesso a Ele está livre. Pois a Bíblia diz que assim que Ele pronuncia a palavra tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ali é a prova física de que Jesus subiu e que agora o caminho está livre para mim e para você. A primeira verdade é que Ele subiu. A segunda verdade é que o Espírito Santo desceu. E se o Espírito Santo desceu, é sinal que a igreja pode agora ser revestida por ela. A igreja agora tem por essência o Espírito Santo. A igreja agora pode ser tomada por Ele, enchida por Ele, transbordada por Ele. E a terceira verdade é a continuidade, porque a igreja agora ela tem a missão, a responsabilidade de dar continuidade à obra que foi consumada na cruz do Calvário. E Lucas ele faz também questão de centralizar o livro de Atos acerca de dois personagens. Duas figuras muito importantes ganham destaque neste livro que Lucas vai escrever. Dois apóstolos. Não que os demais não tenham a sua devida importância, mas o ministério missionário gira em torno do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Até o capítulo 13, Lucas nos dá todas as informações necessárias acerca da vida e principalmente do ministério do apóstolo Pedro. Do capítulo 13 até o capítulo 28, Lucas centraliza a obra missionária acerca do apóstolo gentil, do apóstolo Paulo. E como nós vemos no capítulo 9, é notório que o que Lucas está registrando aqui é algo que marcou direta e indiretamente o ministério
ministério do apóstolo Pedro. O texto diz que Pedro está numa cidade chamada Lida, tem um encontro com Enéas e a sua casa, e em contrapartida numa cidade próxima chamada Jope. A Bíblia diz que algo de improviso e inevitável acontece. A Bíblia diz que chega ao conhecimento de Pedro que uma discípula, que uma serva de Deus com nome Dorcas tinha morrido e que o pessoal agora precisava de um socorro. Só para você ter uma ideia do que era Jope. Jope era uma cidade marítima. Jope era uma cidade portuária. Era o maior porto da Palestina nos dias de Pedro e de Jesus. E por ser uma cidade portuária, o desembarque e o embarque de navegações de barco era constante. Então no porto o fluxo de marinheiros indo e vindo também era constante. E a cidade de Jope, ela era rodeada por grandes cordilheiras, montanhas rochosas, e quase toda semana navios naufragavam em Jope por causa das suas constantes tempestades. Os barcos colidiam com as rochas, com as montanhas, e eles naufragavam. E quando os barcos não eram naufragados pela tempestade, vira e mexe no meio da viagem de Jope, o barco era assaltado por piratas. E a intenção dos piratas não era só roubar o conteúdo que tinha no barco, a mercadoria, era também de matar o capitão, os marinheiros e acabar com as testemunhas. Então o número de órfãos e de viúvas na cidade de Jope crescia desenfreadamente. Se o número de órfãos e viúvas crescia, era sinal que tinha muita gente desamparada, muita gente jogada ao ostracismo, ao solitarismo, ao abandono social. E é nesta hora que essa discípula chamada Dorcas, ela entra em cena, e ela é fundamental para essas pessoas. Eu tenho o costume de dizer que Dorcas é o exemplo de missionário que nós precisamos ter na igreja. É o exemplo de missionários que Deus precisa levantar nos nossos púlpitos. É o tipo de obreiros que Deus precisa levantar nos nossos altares. Porque os órfãos e viúvas, por não ter nenhuma assistência do governo, por não ter nenhum amparo social, ficavam marginalizadas, abandonadas. Muitos morriam de fome ou tinham que aderir à mendicância, mendigar o pão de cada dia. E Dorcas, além de ser uma discípula, a Bíblia diz que ela era uma costureira. Na sala da sua casa, Dorcas tinha uma pequena sala de costura. E Dorcas colocou no coração de fazer alguns aventais, algumas peças de roupas, para poder de certa forma suprir a necessidade desses órfãos e dessas viúvas. Imagine você, uma órfã e uma viúva chegando na salinha de Dorcas para receber uma doação, um kit de inverno de blusa, calça, meia, luva, touca. Enquanto elas se assentavam no banquinho de espera na sala de Dorcas, Dorcas aproveitava aqueles poucos minutos que ela tinha, e enquanto com a mão ela costurava tecido e pano, com a boca ela costurava a alma daquelas pessoas. Em 5 minutos de conversa que Dorcas tinha com aquelas pessoas, ela conseguia costurar a alma de quem entrou ali acabado, de quem entrou ali moído, de quem entrou ali na crise, de quem
entrou ali no luto, de quem entrou ali vivendo uma intempérie na sua vida. 5 minutos de conversa, um missionário por nome Dorcas consegue convencer alguém a desistir do suicídio. Em 10 minutos de conversa, uma missionária, um missionário Dorcas consegue injetar ânimo em quem entrou caído. Em 10 minutos de conversa, um missionário chamado Dorcas consegue saquear alguém do inferno e agregar alguém no céu. É esse tipo de missionários que nós estamos precisando na obra. Porque Deus está pouco interessado em levantar boizinhos e patricinhos na igreja. Deus não está interessado em levantar alguém que está mais interessado no brilho do sapato e no nó da gravata do que em almas. Deus não está interessado em alguém que está mais interessado no seu carro, na sua conta, no seu salário, em ganhar vidas para Cristo. Deus quer levantar Dorcas aqui nesta noite de hoje. Deus quer levantar alguém que ainda o coração árida pela obra missionária. Certa feita, Charles Haddon Spurgeon, pregando em Chicago, uma das suas mais brilhantes mensagens, quando ele terminou, ele fez uma oração dizendo: Deus, eu ainda quero ver o Senhor levantar vidas, levantar jovens, mulheres, homens. E ele termina o sermão dizendo: igreja, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que entregará a vida para ele sem reservas. Quando ele termina, um rapaz lá do último banco, da última fileira, levanta, vem correndo, dobra o joelho no altar e diz: Pastor Spurgeon, ore por mim, porque eu quero ser esse homem que Deus pode levantar. Esse homem, quando morreu, Dwight Limanute, no leito de morte, antes de morrer, levou mais de 1,5 milhão de almas para a glória de Deus, porque resolveu entregar a vida para costurar alguém. Na fabriquinha de costura missionária, Deus não precisa de gente que trabalha com tesoura. Deus precisa de gente que trabalha com linhas e agulhas. Porque no reino de Deus não há espaço para gente que quer ficar trabalhando com tesoura. Porque quem trabalha com tesoura quer cortar, quer dividir, quer subtrair, quer enrolar, quer passar a perna. E esse tipo de gente não cabe na obra missionária. Na obra missionária tem espaço para quem trabalha com linhas e agulhas. Porque quem trabalha com linhas e agulhas não quer dividir, quer ajuntar. Quem trabalha com linhas e agulhas não quer ferir, quer ser bálsamo para alguém. E a minha oração é para que no meio de uma juventude, aqui no meio de um círculo de oração, no meio de um corpo de obreiro, no meio de uma igreja, Deus a partir de hoje comece a levantar no meio da gente Dorcas. Gente que ainda tem linhas e agulhas na mão. Eu não quero provocar movimentação na igreja porque não sou pregador no manto, mas deixa eu perguntar: quem trouxe linhas e agulhas aqui? Levante a mão e deixa eu ver. Deus vai arrancar do seio da igreja as tesouras e vai começar a colocar no meio da igreja linhas e agulhas. É tempo da igreja se levantar e costumar e começar a costurar vidas que estão moídas e quebradas pela vida. Sentimos Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Característica de Dorcas que nós precisamos ter. Mais 5 minutos, encerro. Muitas das vezes alguém trazia pedaços de
retalhos, de panos inutilizados, sem serventia para dorgas. Era um pedaço de pano que não tinha serventia para ninguém. Mas quando esse pedaço de pano, esse pedaço de retalho velho, usado, sem serventia, chegava para dorgas, você acha que ela descartava? Você acha que ela jogava na lata do lixo? Porque o que tal alguém era pedaço de retalho velho, para dorgas era um pedaço de pano que dava para usar. Quem é que nunca chegou na igreja um pedaço de retalho? Quem nunca foi aqui um pedaço de retalho? Hoje eu sou batista, mas eu sou cria da Madureira. Há 40 anos atrás eu nasci nessa casa, berço evangélico. Minha mãe, terceira tesoureira geral do pastor Lupercio, serva de Deus, 35 anos dirigente de círculo de oração, mas teve que ver o filho dela sair da igreja, viciado no crack, na cocaína, na maconha. Eu fui batizado com 7 anos de idade. Foi uma briga, porque eu queria me batizar com 8 e consegui. Com 8 eu tomava ceia, irmãos. Com 9 comecei a pregar a palavra. Com 10 tinha a minha primeira viagem fora de São Paulo para pregar. Mas com 12 eu saí da igreja. E a primeira coisa que o diabo colocou na minha frente foi a maconha, a cocaína, o crack. E as mães dos menininhos que cresceram comigo na igreja, que cantavam nos cordeirinhos, dos jovens, dos subjovens que cantavam comigo na mocidade, quando me via com o cabelo grande, desculpa a expressão aqui, na noia, sabe o que elas falavam? Não anda com ele não, está chamado de morte. E o dia que alguém matar ele, quem tiver junto morre também. De alguém que cresceu na igreja, sabe qual foi o apelido que eu levei lá fora? Noia, Zé Pedrinho, sem futuro. E minha mãe ouvia tudo isso, ia para o quartinho de oração, dizer: Deus, na boca de todo mundo lá fora, ele é isso, mas ele é meu, Senhor me dele. Eu não vou abrir mão do meu filho por nada. Meu filho ainda vai ser uma bênção nas suas mãos. Minha mãe foi uma dorga na minha vida. Eu sei que em algum momento Deus colocou na sua vida uma dorgas, que não olhou e viu apenas um pedaço de pano rasgado, um pano maltrapilho, um pedaço de retalho. E alguém que olhou para você e conseguiu enxergar aquilo que ninguém conseguiu enxergar. Jesus é especialista em fazer isso. Quem não lembra do Gadareno? Jesus enfrentou uma tempestade exaustiva, cansativa. Ele foi expulso de Gadara, deixou uma cidade de Cafarnaum que ele tinha conforto, apenas para ter um encontro com um endemoniado, irmãos. Com um endemoniado. A minha pergunta é: o que aquele endemoniado tinha tão importante na vida? O que aquele endemoniado tinha tanto na vida a ponto de Jesus fazer o trajeto que ele fez só para ir buscar ele? Alguém está olhando e está falando: é endemoniado. Jesus está olhando e está falando: é o que eu queria, é o que eu precisava. Parece que eu vejo Jesus olhando para Pedro, Tiago, João e os demais e falando: vem cá, está vendo ele? Aquilo que ele é, eu quero que vocês sejam também. Não endemoniado, porque o texto diz que toda vez que o demônio se apossava dele, ninguém podia pará-lo. É Jesus falando: se endemoniado ninguém consegue parar ele, imagina se eu entrar dentro dele. Imagina se eu salvar ele. Imagina se eu transformar ele e fazer um conteúdo da minha glória, o que ele não vai ser da minha mão. Jesus consegue enxergar aquilo que ninguém
Porque alguém que deseja missões, que almeja missões, que vive missões, que respira missões, precisa causar impacto nas pessoas. Qual tipo de impacto que você tem causado em quem se aproxima de você? Segundo Reis 4, você conhece o texto, sim ou não? A viúva do azeite. O texto diz que o marido morreu e deixou para ela o quê? Dívidas. Uma perguntinha básica: se você morrer hoje, o que você deixa para os seus filhos? Que legado você deixa para a sua igreja? Que legado você deixa para a sua família? Que tipo de legado você deixa para as pessoas que te conheceram? Qual é a lembrança que elas vão ter de você quando lembrar de você? Um verdadeiro missionário, ele causa impacto nas pessoas. Ele marca vidas. Ele marca pessoas. Aonde ele passa, ele exala o bom cheiro de Cristo. Ele marca a vida de alguém. E aqui eu vou encerrar e orar com você. Dorcas passou a vida toda costurando alguém. Vai ter muita gente que vai entrar aqui rasgada. Casamento rasgado. Vida espiritual rasgada. Vida ministerial rasgada. E você, como Dorcas, é você que Deus escolheu para costurar essa gente. E às vezes, para você costurar a gente, você vai ter que precisar buscar quem está rasgado lá fora. A missão da igreja, irmãos, ainda é rua, becos, atalhos e valados. A gente não se faz missão, desculpe com toda sinceridade, Humberto, mas missões não se resume a um domingo no mês. Missões não se resume a 2 horas de culto no domingo. Missões é ação, é imperatividade, é ir para cima. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Jesus não disse isso. Não colocou a igreja na defensiva, não, ele colocou a igreja na ofensiva. Não é o inferno que vem contra nós, é nós que vamos contra o inferno. É a gente que mete o pé na bola do inferno e entra lá dentro para saquear as almas que estão cativas lá. Uma perguntinha básica, já estamos chegando em março. Quantas almas você já ganhou esse mês? Quantas almas você ganhou esse ano? Quantos foletes você entregou? O Senhor falou assim: Josué, atravessa o Jordão, tu e este povo. Não é para atravessar só você não, Josué. Leve o maior número de pessoas que você puder. Evangelize o maior número de gente que você pode. Dona Ruth Graham, esposa do reverendo Billy Graham, ela disse que nos primeiros 30 anos do ministério de Billy Graham, todos os dias ele orava 7 a 8 horas por dia. E ela disse que a oração dele deixava ela de boca aberta. Sabe por quê? Porque a oração de Billy Graham, nessas 8 horas, era baseada só em 4 palavras. Sabe qual? Deus, dai-me almas, se não me mata. Deus, dai-me almas, se não eu morro. Billy Graham deu mais de 17 milhões de almas para Cristo, porque não deixou a fogueira missionária apagar o seu coração. Quando você for na padaria, pregue para o padeiro. Quando você for no açougue, pregue para o açougueiro. Quando você for na feira, pregue para o feirante. Quando você for no médico, no UPA, pregue para o médico. Mas pelo amor de Deus, não impeça o pecador de ouvir a doce mensagem da cruz. Não roube a oportunidade que o pecador tem, porque foi Deus que deu, dele ouvir a mensagem da cruz, dele ouvir que ainda tem salvação para a sua alma, que ainda tem a esperança para o seu porvir. Aleluia.
fácil ser uma Dorcas. Porque sabe qual é o maior problema de uma Dorcas? É que ela passou a vida toda costurando gente. Só que o texto diz que ela enfermou e morreu. E a minha pergunta é: quando Dorca rasgou, quem é que foi costurar ela? Quando Dorcas adoeceu, quem foi fazer uma visita? Quando Dorcas enfermou, quem bancou os remédios? Porque ser missionário é assim, é costurar a gente, estando rasgado por dentro. Em 2018 eu fui com a minha esposa numa consulta de médico normal, um check-up normal. E quando a gente saiu da sala do médico, a gente saiu de lá com um diagnóstico de câncer. Depois de um mês, o cabelo da minha esposa caiu todinho. Ela perdeu 43 quilos. A gente conseguiu 2 meses de tratamento, não conseguimos mais, porque o tratamento passou a ser pago e nós não tínhamos dinheiro para aquilo. Eu vi minha esposa dia após dia morrer no sofá de casa. E sabe o que eu tinha que fazer? 2018, ministerialmente falando, foi o melhor ano ministerial da minha vida. Eu pregava 3 vezes por dia, agenda cheia. À noite eu deixava minha esposa no sofá, quase morrendo, e tinha que ir para a igreja, assumir o altar, como eu estou assumindo hoje, e dizer que Jesus curava, que Jesus libertava e que levava para o céu. Às vezes, missionário, você vai costurar gente estando rasgado por dentro. Você vai consertar vidas sendo um vaso quebrado na mão do rei. Mas sabe qual é o bom? É que enquanto você estiver costurando pessoas, fica tranquilo, quem vai costurar você é Deus. Só não deu gostinho pro diabo não, sabe por quê? Porque o diabo estava louco para aposentar as agulhas e linhas de Dorcas. O que o diabo mais queria é que as agulhas e linhas de Dorcas entrassem na gaveta e nunca mais saísse de lá. É isso que o diabo quer, que você pare de costurar vidas por causa das crises e das lutas que você vai enfrentar. Mas eu trouxe meia dúzia de crentes aqui hoje para te dizer: continua costurando, continua trabalhando, continua fazendo, continua orando. Porque quem vai cuidar de você, da sua casa, da sua família, sou eu, Jesus. A gente foi no médico em julho e o médico me chamou de canto e disse: não diga para ela, mas sua esposa não chega no Natal. Ah, irmãos, como doeu, como rasgou. Mas Dorcas ainda tem agulha em mim, irmãos. Eu disse: Deus, como eu estou costurando lá fora, costura aqui dentro. 2018, passou 2019, passou 2020, chegamos 2021 e minha esposa está viva, crente, cheia de Deus, com algo da cura em casa, e só não veio porque está dirigindo um culto de missão lá na minha igreja. Sabe por quê? Porque enquanto você costura lá fora, dentro da sua casa, quem costura é Deus. Se pode ver, eu quero dar para você uma vez. Ela acabou.
Você não está abraçando o seu corpo, não. Você está abraçando o Espírito Santo agora que está te abraçando. Sinta a presença dele aí. Abraça o Senhor nesse abraço. Enquanto você abraça, ele arranca o teu corpo agora. Toda enfermidade, toda dor, toda doença. Enquanto você abraça ele, ele arranca o cansaço, ele arranca o infarto, ele arranca a falência espiritual e te renova agora. Só quem é salvo e vai para o céu, sinta a glória e a presença de Deus ainda agora. Oh, é graças a Deus. Você tem 1 minuto para adorar ele. Vai. 1 minuto para adorar ele, vai. 1 minuto para glorificar ele, vai. Enalteça ele. Glorifica ele. Bendiga o nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Eu abro as 4 comportas dos céus e envio dos 4 ventos sobre esta casa o meu Espírito que assopra agora. Oh, Espírito de Deus. Aonde houver uma glória, Senhor, abraça. Aonde há uma glória, Deus renova ela agora, Senhor. Costura ela agora. Eu abençoo a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Oh, estou sentindo Jesus aqui. Culto bom é culto que você cura, é culto que você chora. É culto que você sente a presença de Deus. Pastor Leão, muito obrigado por trazer conhecer o Senhor, os seus obreiros, mulher, muito obrigado. Eu quero encerrar com 2 perguntas. Eu queria a sua sinceridade na resposta. Primeiro, quem ouviu Deus falar, diga amém. A segunda pergunta, eu não quero constranger ninguém, mas falar de missões sem fazer o que eu vou fazendo agora não dá. Tem alguém que está aqui que está afastado da igreja, ou que não é crente ainda, ou que queria muito orar pela sua vida. Só faz um sinal com a sua mão. Pastor, eu estou afastado. Pastor, eu ainda não fiz uma aliança com Cristo. Tem alguém? Vence a vergonha, só faz um sinal com a sua mão. Faz um sinal hoje, Jesus promete. Tem alguém? O Senhor apresentou um Vinícius agora. Foi um Vinícius? Vinícius, não é? É isso mesmo? Cadê o Vinícius? Já é crente, Vinícius? Hã? Mais ou menos? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Missionário tem que ser assim, tem que ir pra cima. Se ficar ali pequenininho, a rede volta vazia. Vem cá, Vinícius. Ela machuca. Como é que você está? Tudo bem? Não? Quer ir para o céu? Você almeja no céu. Só que para ir no céu tem que ter Jesus como Senhor e Salvador. Tem que entregar a vida para Cristo. Posso dizer uma coisa para você? Você vai ser um pregador do Evangelho. Você vai ser um ganhador de almas. Mas para isso hoje, Jesus quer um posicionamento. Sabe por quê? Porque não dá para a mão direita tem um anel de compromisso com Deus, e na mão esquerda um anel de compromisso com o mundo. Nós temos que ter uma escolha, Vinícius. Com você, Jesus não quer flertar, não quer namorar. Com você, ele quer coisa séria. Uma
Pastor, que nós também sermos bem hoje. Vamos, põe a mão no coração. Estenda a mão para cá, irmãos. Você tem uma bênção nesse nome, em nome de Jesus. Queremos ter uma bênção nessa casa. Em nome de Jesus vai ser verificado. Então me ajude, Deus, em nome de Jesus. Aqui está o Vinícius, eu não conheço este jovem, mas hoje vão ouvir a tua voz. E não pela melodia suave da voz do pregador, mas pela voz do teu Santo Espírito. Ele foi convencido a entregar a vida para ti agora, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor perdoa os seus pecados agora. Que o seu nome permaneça escrito no livro da vida. E que o Senhor cumpra todas as promessas da vida dele. Encha ele de fogo agora. Ah, toma ele com a tua presença agora. Incendeia a alma desse jovem. A ponto da única coisa que ele quer nessa vida seja a tua presença e nada mais. Nós abençoamos ele agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Abençoado. Você que vai no feitio, vai participar e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, glória, glória seja o nome do Senhor. Por tudo isso, a gente só sabe fazer dessa forma. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça ao meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato. E a nossa gratidão a Deus, ela tem que ser demonstrada com atos de amor, ganhando almas no Senhor. Então, por favor, eu gostaria de saber, os irmãos que não puderam estar na ceia conosco ontem, estão presentes aqui hoje, vêm participar da ceia, coloquem-se aqui. Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês ocupem esse banco aqui à frente. Vou pedir para que seja entregue os kits da ceia. Não tenham pressa. Ainda há bênçãos a ser derramadas. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós estaremos cumprimentando o culto também com a nossa adoração a Deus, em forma das nossas contribuições de dízimos, ofertas e aquela contribuição voluntária para o departamento de missões. Precisamos socorrer o Jonas e a sua esposa Disa, que estão no Camboja. Precisamos socorrer o irmão Kelly, que está na África. Precisamos ajudar o pastor Ivan, missionária Odete no Amazonas. Precisam da nossa ajuda. Abram já o pão. Peguem o pão. Porque eu que recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, aqui estão os teus filhos, nossos irmãos e irmãs, Senhor, que ontem não puderam estar conosco, mas aqui estão, Senhor, declarando também a sua comunhão com a igreja, vão participarem do compartilho que representa o corpo do Senhor. E com a tua igreja junto, Senhor, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque podemos, Senhor amado, mais uma vez cumprir essa ordenança e declarar, Senhor amado, que estamos fazendo parte do teu corpo, relembrando a tua morte até que venha. Por isso damos graças por esse compartilho em nome de Jesus, que após ter dado graças, ele disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, podem participar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tu a alma saciou, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Abra o cálice. Glórias, Amém, chorando com nós. Glória seja Deus. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pai, teus filhos têm participado do compartilho que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós. E agora, Senhor, damos graças também pelo cálice, cálice esse que representa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de tantos quantos crerem na tua palavra, aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Sangue este, Senhor amado, que representa a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento, nos dando, Senhor amado, o privilégio de tornarmos filhos de Deus. Tenho que damos graças por esse cálice que os teus servos tomaram neste momento. Após a graça, ele diz: tomai e bebei todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podem comer. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. A igreja de pé. Mesmo hoje
participe do pão e do cálice. Senhor, participando do teu corpo, para como ouvimos na palavra de ontem, Senhor, para nos trazer à memória o teu sacrifício por nós, para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero não me alongar. Eu vou pedir nós recebemos aqui mais um pedido de oração. Tem mais uma pessoa que é aniversário essa semana, né? Uma Dilce. Vamos estar orando por ela, vamos estar orando pela nossa irmã. Aproveitando, eu quero pedir aos irmãos que procurem a irmã Amanda, o irmão Marlon, como funcionário na área da saúde, que está meio complicado com o serviço sendo convocado nesse momento de pandemia. Então, nós temos a irmã Amanda também, que faz parte da nossa secretaria. Procurar ela para atualizar o nosso sistema. Foi trocado o sistema da igreja, o sistema geral, tá certo? E com isso, houve um prejuízo na transferência de dados do programa novo, do programa anterior para o novo programa. E com isso estamos sofrendo alguns percalços, que algumas coisas não estão batendo. Então, pedir para a igreja mais uma vez, procurar a secretaria, para conferir os seus dados que estão ali, para a gente ter essas informações a tempo, para nós sabermos a atualidade das datas de nascimento, dos aniversários, e também de endereço, também de estado civil. Todas essas situações nós estamos com problema e precisamos corrigir, pedimos a ajuda dos irmãos. Amém, queridos? Nós vamos estar orando pela nossa irmã Dilza, para que Deus continue abençoando a sua serva, sustentando-a e trazendo mais e mais bênçãos e vitórias sobre a vida dela. Agradecendo pelo culto, e nós vamos pedir que os irmãos na saída depositem as suas ofertas e dízimos nas salas. Os obreiros se postem às portas, um lá na saída, outro cá, porque assim os irmãos já saem após a bênção apostólica, e nós vamos estarmos também agradecendo a Deus pela oferta de cada um dos irmãos, pelas contribuições de cada um dos irmãos. Amém, queridos? Ficou entendido? Amém? Amado Deus e bondoso Pai Celestial, eu quero neste momento, Senhor, suplicar a tua bênção sobre a vida da tua serva, a nossa irmã Dilza, que também, Senhor, tenha alcançado mais essa vitória, completando mais um ano de vida, Senhor. E assim como o Senhor deu a ela esse privilégio, nós queremos te pedir, Pai, continua com tuas mãos estendidas sobre ela, e em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua serva, e que todos os dias de vida que o Senhor conceder a ela sejam dias de bênção, de vitória, para que ela continue sendo bênção na sua casa, em meio à sua família, aonde ela convive, Senhor amado, no seu trabalho, com a sociedade, também na igreja, Pai, que ela continue sendo esse instrumento de bênção. E como ouvimos nesta noite, Senhor, que ela seja também uma Dorcas em todo o sentido da sua vida. Pai Santo, é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos a bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meu Deus, parabéns. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai querido e eterno, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por este momento glorioso da tua presença, pelos louvores que aqui ouvimos e participamos, Senhor, e pela tua palavra ministrada com graça e sabedoria pelo teu servo, pastor Douglas. Senhor, que a tua igreja nesta noite saia daqui, Pai, reavivada, Senhor, compromissada com a tua palavra. Pai Santo, já quero te agradecer também pela contribuição de cada um dos irmãos com as ofertas missionárias no envelope de missões.
as ofertas voluntárias também, que nesta noite são destinadas ao Departamento de Missões. Os dizimistas fiéis, Pai querido, que têm sido mantenedores dessa obra, Pai, abençoa. E aqueles que não puderem, Senhor amado, abre-lhes uma porta de bênção, quer seja através de um trabalho, Senhor amado, formal ou informal, porque eu sei que o Senhor é aquele que abre portas para nos prover nas nossas necessidades, e que nós sejamos fiéis a Ti, Senhor, entregando o dízimo que a Ti pertence. Pai querido, essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus, e te agradecendo pelo culto dessa noite, pela presença de cada um dos irmãos e irmãs, jovens e crianças aqui nesta noite, e o corpo de obreiros. Eu te peço agora, Senhor, leva-nos em paz de volta aos nossos lares. Pai, nos livra do homem violento, do salteador. Livra-nos também das armadilhas do tentador. Nos dê uma noite de paz, um repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção nos nossos trabalhos e afazeres, e que, segundo a multidão das tuas misericórdias, possamos estar de volta à tua casa, chamada Casa de Oração, para te adorar, te exaltar e glorificar o teu nome, e receber o ensino da tua palavra aqui na terça-feira, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece, e a vitória é nossa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem